Vamos começar? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu workshop Poder das Luzes na Odontologia. Nós já estamos entendendo melhor qual é o caminho que a nossa cabeça tem que fazer para a gente conseguir trazer o uso das luzes para o consultório. E hoje a gente vai mergulhar mais fundo, tá? Hoje nós vamos falar sobre os 5 tratamentos mais vendidos no consultório, sobre os 5 tratamentos mais tranquilos de você oferecer para os seus pacientes, e eu vou mostrar aqui o porquê, tá? E como é importante a gente ter esses insights. Então, se prepara que amanhã eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou te ensinar a ganhar dinheiro de verdade, tá? Amanhã a gente vai falar muito sobre marketing e tudo mais. Mas hoje eu já começo a fazer o link da parte científica com essa parte de como ganhar mais, porque não dá para separar essas coisas. Se eu tenho resultado melhor, se eu consigo deixar meu paciente mais satisfeito, eu vou ganhar mais. E a gente vai conversar sobre esses tratamentos. Então, vocês aproveitem muito, tá? Porque a minha missão aqui nesse evento é fazer com que vocês consigam mudar a realidade de vocês com o uso dos lasers, tá? Agregando o laser de baixa e os lasers de alta também no consultório e conseguindo dar passos maiores rumo a ser referência na sua área, rumo a ter cada vez mais sucesso no consultório. É para isso que a gente está aqui. Como tem gente nova chegando, quero só me apresentar de novo, ou me apresentar pela primeira vez para quem ainda não me conhece, gente. Muito prazer, eu sou o Matheus, eu sou dentista, sou mestre em laser terapia pelo IPEM, tenho pós-graduação e habilitação em laser pelo LELA, sou pós-graduado em inteligência de negócios, tenho artigos científicos e capítulos de livros publicados tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje eu estava dando uma olhada na academia, mais de 250 citações, é muito legal a gente ver. Falei para vocês que nós somos referência na área de laser terapia no mundo inteiro e que os colegas citam os nossos trabalhos porque a gente tem um peso muito grande dentro da ciência, tá? Hoje eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Posição Hormonal e vou falar um pouco melhor hoje, principalmente no ILIB, por que é tão importante a gente conseguir fazer esse link de saúde, bem-estar, qualidade de vida do paciente, como que a odontologia ela tem esse impacto importante na saúde dos nossos pacientes de maneira geral, e a gente precisa ter mais sossego, ou melhor, a gente precisa saber cada vez mais como aplicar o laser de maneira que a gente tenha sucesso. Então, tenho trabalhado demais estudando, fazendo pesquisa, levando o laser adiante no Brasil, fazendo com que os colegas consigam trazer o laser para o consultório de maneira prática e fácil, igual vocês têm aprendido aqui comigo, né? Então, ontem a gente conversou, né, sobre quem que você quer se tornar. Você quer ser referência na sua área? Você quer ganhar mais e trabalhar menos? Você quer que os pacientes gostem ainda mais de você? Então, você precisa cuidar deles melhor. Você precisa sair da sua zona de conforto. Se você ficar parado no seu canto reclamando, você vai ficar lá reclamando para sempre. E o mercado vai passar por cima de você. Se o mercado ele é tão dinâmico do jeito que ele é hoje, e eu preciso entender que se eu não aplico de maneira eficiente as minhas técnicas, se eu não trago ciência para o meu consultório, coisas modernas, realmente ele tem razão em passar por cima de mim, né? Porque, poxa, se eu trato saúde e não trago o melhor para o meu paciente, realmente eu estou defasado dentro disso. Ontem a gente conversou sobre os 3 maiores erros que a gente comete, né, quando a gente vai trabalhar com laser, né? Ele começa pelo diagnóstico, depois qual laser eu uso e como eu faço, e que é normal a gente ter essas dúvidas, é super comum que a gente tenha, porque é algo novo. Se eu não pratico muito, não vai ter jeito de eu conseguir aprender, né? Vamos falar hoje também de laser de baixa, laser de alta. Ontem já comecei a provocar vocês e já deu para entender que o laser ele faz com que eu me torne um profissional muito acima da média. Quando eu trago a tecnologia, quando eu começo a olhar para o meu paciente de forma diferente, e é esse caminho que a gente está fazendo aqui juntos. Então, ó, mais uma vez, lembra de vender o seu peixe, tira a print, posta no Instagram, me marca para eu poder te repostar, você engajar comigo e ter seus pacientes vendo que você está aqui, ó. Ontem, já estudando, hoje, Dia dos Namorados, com seu date aqui comigo, para a gente poder aprender e trazer coisas ainda melhores para eles, tá? Então, vai tirando os prints, depois você posta no final da aula, para a gente poder divulgar o nosso trabalho
tá? Não quero mais só uma pessoa postando não, hein? Quero todo mundo divulgando e falando o que está aprendendo com o laser. Conversamos sobre o diagnóstico, como ele pode complicar a minha escolha no uso dos lasers, se tem indicação ou não, o que eu estou tratando, que resposta que eu vou esperar, o que eu quero que aconteça quando eu irradio com laser, né? E daí, quando eu sei o que eu estou tratando, qual laser que eu vou escolher, se é de baixa, se é de alta, se é vermelho, se é infra. A gente já começou esse exercício ontem, hoje a gente vai continuar a fazer esse exercício para acostumar com essa ideia de pensar como laser terapeuta para conseguir fazer esse raciocínio rápido e não ficar na dúvida, e como fazer as aplicações, como é que eu seguro meu laser, como é que eu posiciono, como é que eu encosto, não encosto, a gente vai ver muito mais a fundo e vai entender muito isso hoje. Agora, isso é normal, até minha cabeça entender e acostumar que para todas as áreas da odontologia eu tenho indicação dos lasers terapêuticos, afinal de contas, lembra? Esse cara é analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, então, se eu tenho dor e inflamação, eu preciso de uma resposta tecidual ou descontaminação, eu vou usar laser. Praticamente para tudo que eu faço, eu vou ter indicação. Então, se eu tenho uma afta, se eu tenho um herpes, se eu tenho uma queilite, o laser vai ser indicado. Se eu tenho uma DTM, ou se eu fiz um preparo cavitário, se eu fiz uma remoção de cárie, eu tenho processos inflamatórios, processos álgicos, processos onde eu preciso ajudar meu organismo a responder melhor, o laser vai me ajudar. Se eu tenho se eu trabalho com cirurgia, se eu trabalho com implante, se eu trabalho com pério, eu vou sempre lembrar em como o laser pode agregar para a minha área. Então, trauma, ROF, orto, endo, todas essas áreas eu lido com inflamação, eu lido com dor, eu lido com desconforto, eu lido com necessidade de reparação. Então, eu vou conseguir aplicar de forma extremamente eficiente os lasers. Trauma, pediatria, oncologia, todas essas áreas elas vão ter aplicação do laser. E aí, só para recapitular um pouco, laser de alta e laser de baixo, eles têm uma diferença primordial na quantidade de energia que eu vou entregar. Então, se eu quero uma resposta a nível celular, a nível molecular, sem causar dano ao tecido, eu vou usar os lasers de baixa ou os lasers terapêuticos. Se eu quero remover tecido, se eu quero fazer ablação, se eu quero remover peça protética, eu vou usar os lasers de alta, que entregam uma energia muito maior para que a gente possa ter resultado. Então, ó, lembra disso aqui para mim, por favor. Quais são as funções do laser de baixa? Para que serve o laser de baixa? O laser de baixa intensidade, ou de baixa potência, ou laser terapêutico, ele não vai ter efeito térmico, tá? Os efeitos dele eles acontecem a nível celular e molecular, onde eu vou ter um aumento da atividade de proliferação, tanto das minhas células, quanto com mudanças orgânicas dentro das minhas mitocôndrias, dentro dos meus ribossomos, fazendo com que minhas células consigam trabalhar melhor. Essas mudanças que a luz ela causa dentro da célula vão fazer com que eu tenha um aumento de produção de ATP, de energia celular. E a minha célula com mais energia, ela consegue regular muito melhor uma série de mecanismos para conseguir ter uma resposta. Então, eu consigo fazer analgesia, biomodulação tecidual e consigo modular a inflamação de maneira muito eficiente com laser e sem ter necessariamente a necessidade de eu aumentar a temperatura, de eu ter um dano térmico. E por causa disso, e por não conseguir remover tecido, ele vai ser coadjuvante a praticamente tudo que eu faço na área da saúde de maneira geral, tá? Na odontologia, então, nem se fala, porque a gente lida direto com dor, com inflamação. Então, o meu corpo, o tempo todo, ele está precisando de energia para poder sinalizar melhor, para poder se recuperar, para poder repor, para poder excretar, para poder fazer sinalização celular, enfim, para poder fazer tudo. E quando a luz toca o meu tecido, então aqui eu estou irradiando quem? Meu sangue. As minhas células vão absorver essa luz, essa energia dessa luz e vão converter ela em ATP para poder trabalhar melhor, igual quando você está cansado e você toma um cafezinho para poder ficar agitado, tá? Então, gente, só recapitulando, nós vamos trabalhar com lasers tanto vermelho quanto infravermelho, com os lasers terapêuticos.
O laser vermelho vai ter uma ação principal em mitocôndria e vai ser utilizado demais em tecido mole, tá? Ele vai me ajudar muito em reparação. Hoje a gente vai conseguir mergulhar mais nesse assunto. O laser infravermelho, ele tem efeitos primários na membrana plasmática, tanto da minha mitocôndria quanto celular, fazendo com que eu tenha aumento de produção de ATP também, e vai ter uma atuação mais importante em dor, nervo e osso. Então, se eu vou tratar uma parestesia, eu uso infravermelho. Se eu vou tratar um pós-cirúrgico de uma cirurgia periodontal, eu vou usar o vermelho, porque eu quero reparar a gengiva, tecido mole. E por aí a minha cabeça começa a pensar, tá? E eu queria mostrar para vocês quanto custa um laser de baixa, porque tem gente aqui que não tem laser ainda. E, às vezes, nem foi olhar o mercado para entender quais eram os valores, como é que custa, quanto que custa um laser de baixa, um laser terapêutico. Aqui eu vou mostrar 3 aparelhos diferentes, só para você ter uma base de preço, tá? Claro, esses valores eles flutuam um pouquinho, mas são aparelhos que estão aí perto de R$ 5.000 e que fazem tudo isso que eu falei para vocês. Então aqui o que eu estou fazendo, o que eu estou usando é o laser hand da Laser Smile, e ele aí tem um valor de mercado de mais ou menos R$ 5.000. No Brasil, a gente tem a sorte de ter equipamentos excelentes, tá? Os lasers no Brasil, eles são extremamente... Todos que estão aqui, tanto da Laser Smile, quanto da MMO, quanto o da DMC, eles são lasers extremamente eficientes, tá? O que muda, pode ver, normalmente é a ergonomia, às vezes o preço, tá? Mas são lasers extremamente acessíveis. São lasers que a gente consegue ter um acesso muito fácil. Hoje você consegue comprar, pagar no cartão de crédito, receber em casa e começar a usar esse cara numa boa, tá? Nós vamos conversar hoje sobre LEDs também, tá? Qual é a diferença de laser e LED? Nós vamos chegar lá, mas existem aparelhos maiores, mais completos, que vão fazer toda a parte de estética, com clusters maiores, e aí pode ver que os valores aumentam também, né? O Static da Laser Smile, o Venus, o Elite Duo, são aparelhos que vão aí de 10 mil até 25 mil reais, mas são aparelhos mais robustos, com mais lasers, com LEDs acoplados. Esse da HTM que tá aí, tá vendo que tem um valor baixinho e um asterisco? Porque ele, você compra os periféricos, então você paga 3 mil e pouco na base, e todas as ponteiras que você for comprar, você vai pagar mais. E só para falar para vocês, dependendo da ponteira, você vai gastar até 30 mil reais. Então, ele no primeiro momento parece mais barato, mas depois ele fica mais caro. Então, você precisa pensar na aplicabilidade dos lasers, e é isso que nós vamos conversar hoje. Para que serve? Onde é que a gente aplica? Para onde que a gente vai? Esses são os lasers de baixa, as luzes frias. Os lasers de alta potência são equipamentos que vão, como a gente viu ontem, me permitir fazer remoção de tecido cariado, remoção de peça protética, preparo de pele, vão me ajudar a fazer estímulo de colágeno, né? Eu vou conseguir fazer uma série de coisas, embora com LEDs eu consiga fazer também. O laser de alta potência, por ter justamente a alta potência, ele vai acabar sendo algo que, quando a gente vai olhar os valores de mercado, a brincadeira começa a mudar um pouco de figura. Então, lembra os lasers de baixa, entre 5 mil reais, mais ou menos, de custo? Hoje, no laser de alta mais barato, que faz remoção de faceta, você vai pagar 230 mil reais, tá? É um valor um pouco maior, e claro, ele custa mais caro porque a tecnologia que está envolvida ali, ela é mais cara mesmo para ser fabricada. O Lightwalker da Fotona, que hoje é a Ferrari dos lasers de alta, você não paga menos que 1.200.000 reais nele, tá? Os dois são lasers de Erbio, esse é o meio ativo deles, mas a diferença de 1 milhão entre um e outro laser que a gente está vendo aqui, ela é muito justificada pela tecnologia, tá? O Lightwalker, ele está anos-luz à frente do que a gente tem no Light Touch, que é um ótimo laser também, mas aí a gente sai de 5 mil reais de custo e começa a partir para equipamentos maiores. Os lasers de diodo, que são lasers que eu não tenho uma tecnologia tão avançada para trabalhar, então com laser de diodo, como vocês estão vendo o TeraLaser aí da DMC, ele é um laser mais acessível, mais barato do que os outros lasers de alta,
mas as possibilidades de trabalho com ele são muito menores do que eu consigo fazer com o Erbium, por exemplo. Um laser de diodo ele é mais simples. Ele vai atuar basicamente em tecido mole. Tá? Um outro exemplo aí de um laser de diodo é o Helion da Chromatic, que é um laser que custa aí mais ou menos R$140 mil, que você consegue fazer o famoso endolaser, a famosa técnica do endolaser, que é um laser de diodo que vai interagir com gordura para poder fazer lipólise, tá? Então, as indicações, gente, são muito diferentes. Digo para vocês que, assim, laser de baixa no consultório, eu tenho uns 7, 8 hoje, acho que 8, tá? Porque eu uso em praticamente tudo que eu faço e os outros dentistas da clínica também usam em praticamente tudo que eles fazem. O laser de alta ele tem uma outra demanda, até porque o valor envolvido é mais alto e tudo mais. Hoje, o carro-chefe do meu consultório é esse piquititico aqui, que faz milagre e vocês vão entender o porquê, tá? Esse cara aqui, e não laser de alta, foi o que fez eu me tornar um profissional muito acima da média, que fez eu ser referência na minha cidade, hoje, dentro da área da odontologia, da área de laser, tá? Porque o laser, ele me estimulou desde o começo a estudar, a cada vez ficar mais incomodado com o que está acontecendo com esse paciente, como é que eu posso ajudar mais, como é que eu posso contribuir mais para ter uma performance melhor no meu tratamento, para o paciente se sentir mais confortável. Então, essa busca em trazer coisas melhores para o meu paciente ficar mais confortável fez com que eu, através de estudo, através de prática, repetição e repetição, e estudo, e prática, e recepção, e repetição e tudo mais, eu chegasse onde eu estou hoje, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Porque a gente vai misturar um pouco disso para virar um assunto mais gostoso da gente conversar e poder invadir justamente uma área que é muito interessante, de eu ter procedimentos que são mais rentáveis, mais fáceis de serem oferecidos para os meus pacientes, que fazem com que eu tenha saído da minha zona de conforto e tenha, ao trazer coisas novas para os meus pacientes, feito com que eles ficassem extremamente mais satisfeitos com o que a gente trabalha no consultório. E esses 5 tratamentos que eu vou falar aqui para vocês hoje, são esses que estão aí na frente de vocês. O tratamento da hipersensibilidade, o tratamento da disfunção de articulação temporomandibular, o laser sistêmico, as nossas profilaxias e as gestões de pele, que são algo que a gente tem 99% do tempo passando no nosso consultório e que a gente pode ganhar mais, entregar um tratamento mais eficiente para o meu paciente e deixar ele mais satisfeito fazendo marketing para mim. Lembra do marketing? Você já tirou seus prints aí? Então se preparem. Se prepara, porque eu quero você tirando print hoje para poder postar lá no Instagram. Sabia que hipersensibilidade dentinária ela afeta 35% dos brasileiros? De cada 10, pelo menos 3 pessoas têm algum nível ou algum grau de sensibilidade aqui no Brasil. E aí você pode ser um dentista que só faz flúor, só indica uma pasta para sensibilidade, ou um paciente, paciente não, ou um dentista que traz para o seu paciente algo extremamente revolucionário, que vai trazer conforto imediato para ele e que vai fazer com que eu agregue valor no meu tratamento. Amanhã eu vou ensinar vocês como é que você agrega muito valor, tá? Efeito Disney, como é que você faz isso com laser, mas hoje eu quero que você se atente a isso aqui que eu estou mostrando, que é técnica. Por que que com hipersensibilidade a gente consegue evoluir tanto? Sabia que o Brasil, quando a NASA percebeu que os astronautas sofriam de hipersensibilidade, foi o Brasil que foi acionado e pesquisadores brasileiros que foram chamados para, lá nos anos 2000 redondo mesmo, a desenvolver um protocolo de laser terapia para poder tratar a hipersensibilidade dos astronautas. E por que que os brasileiros foram chamados? Porque já existiam linhas de trabalho aqui no Brasil com sucesso no tratamento de hipersensibilidade com laser de baixa potência. E foi desenvolvido um protocolo que é usado até hoje na NASA, com laser de baixa, toda espaçonave que vai lá, leva um laser desse para o astronauta poder fazer o tratamento de hipersensibilidade dele com luz
para poder tratar o barotrauma, que é, por causa da ausência de gravidade, você tem uma lesão, um dano dentro da polpa, da câmara pulpar, e esse dente desenvolve um processo inflamatório que resulta em hipersensibilidade. O laser consegue tratar isso. Agora, se você não trata astronauta, fica tranquilo que você vai usar. 35% dos brasileiros têm hipersensibilidade, e eu, no meu consultório, trago laser para me ajudar dentro desse processo, por quê? Lembra que o laser é um analgésico, anti-inflamatório, um biomodulador? Se eu tenho uma hipersensibilidade, por que eu não vou lançar mão de um anti-inflamatório, de um analgésico, para me ajudar dentro desse cuidado? Hoje a gente sabe que quando eu irradio um dente que tem sensibilidade com o meu laser de baixa potência, eu vou ter uma resposta imediata, que é qual? Quando eu irradio o meu dente com o laser, eu vou causar uma resposta analgésica naquela polpa. Eu vou diminuir o processo inflamatório, então eu diminuo a resposta álgica imediatamente quando eu faço irradiação. E tardiamente, quando eu entrego energia para o meu dente, para a minha polpa, o que vai acontecer? As minhas células que estão lá dentro vão receber essa energia e vão produzir uma dentina reparativa, uma dentina reacional, uma dentina terciária, se isolando do meio externo, caso eu tenha uma exposição de raiz, por exemplo. Então, a minha polpa se protege de dentro para fora com essa energia do laser. Então, quando eu irradio um dente que tem sensibilidade com laser de baixa intensidade, eu vou ter uma diminuição da dor e, simultaneamente a isso, eu vou estimular esse dente a se proteger de dentro para fora. Claro, quando eu vou falar de hipersensibilidade, lembra do diagnóstico? Eu sempre começo pelo diagnóstico, tá? Eu não pego o paciente que chegou no consultório e... eu tenho sensibilidade, legal, vou fazer laser. Não, não, não. Antes de fazer o laser, antes de propor o meu protocolo de tratamento, eu vou entender por que esse dente está sensível. Beleza? Se eu tenho uma infiltração numa resina, eu preciso trocar aquela infiltração, né? Eu preciso remover a causa da sensibilidade e ajudar esse dente a se recuperar. Mas, a partir do momento que eu tenho o diagnóstico, dentro do meu pacote de tratamento, onde eu vou, sim, usar uma pasta de dente legal para esse paciente, onde eu vou, sim, muitas vezes usar fluoroterapia, verniz de flúor, tá? Então, eu vou ter esses processos, tá? Que eu vou usar no consultório, tá? Mas, eu vou usar laser junto. Por quê? Porque os meus colegas não usam. Então, eu vou me diferenciar dentro do mercado. E qual o protocolo que eu vou usar? Normalmente, para hipersensibilidade, eu vou usar o laser infravermelho, porque eu tenho uma causa dolorosa, então eu preciso de uma resposta analgésica, anti-inflamatória. Então, se eu tenho dor, eu vou escolher meu infravermelho. Numa energia de 3 joules. O que é 3 joules? O que é um número que aparece aqui no laser? Você não prescreve para o paciente 500 miligramas de amoxicilina de 8 a 8 horas, 7 dias? O joule é a miligrama da luz. Do laser é a medida, a unidade de medida. Tá? Os aparelhos hoje, eles vêm com a marcação em joule no mostrador deles. Então, você vai selecionar seu infravermelho, vai selecionar a energia em 3 joules e vai irradiar como? Você vai fazer 3 pontos de radiação na cervical. Então, normalmente, a gente faz um ponto médio, um ponto mesial e um ponto distal. E vou lá na minha apical, como se eu fosse fazer uma anestesia infiltrativa, e faço mais 3 joules lá. Então, eu faço 3, mais 3, mais 3 joules e 3 joules lá em apical. Nos molares muito maçudos, muito grandões, normalmente a gente faz mais um ponto por lingual ou por palatina, tá? Um pontinho central, sempre com a luz em direção à polpa, quando eu estou na região cervical, e na região apical. Por que eu faço essa luz aqui? Por que eu faço essa radiação lá em região apical? Para ajudar o processo inflamatório que está rolando, já que eu tenho a polpa inflamada, irritada e dolorida por causa da sensibilidade, não tem alteração no aporte sanguíneo aqui? Quando eu irradio na região apical, eu vou modular o processo inflamatório que está acontecendo lá em região apical também. Assim eu consigo fazer com que esse sangue flua melhor, com que eu cause um processo anti-inflamatório mais eficiente dentro desse sistema
e possa, assim que eu termino de fazer irradiação, fazer o teste novamente e perguntar para o paciente, e aí, aliviou? E ele vai falar assim, nossa, doutora, parece que tirou com a mão a dor. Sim, tá? Normalmente, essas sessões a gente pode fazer de 1 a 5 até 10 sessões, vai depender de qual é o nível, qual é o grau dessa sensibilidade, tá? Mas a gente vai respeitar esse processo para poder ter eficiência. Ah, mas Matheus, eu recebi uma tabela de protocolo aí, de laser, falando para tratar hipersensibilidade com luz vermelha. Tá errado? Não. Vocês vão ver, gente, que tem em literatura vários trabalhos, inclusive muito legais, mostrando que com luz vermelha você consegue também tratar uma hipersensibilidade. Tá? Eu, no consultório, eu tenho muita eficiência com esse protocolo que eu estou mostrando para vocês. Tá? E eu gosto de ser direto ao ponto, não gosto de ficar enrolando, não. Mas existem outros protocolos que são também muito legais, e isso chama, dentro da área da laser terapia, de janela terapêutica. Às vezes vocês vão ver alguém falando sobre 3 joules e outra pessoa usando 4 joules para poder ter essa eficiência. E tá errado? Não, tá certo. Dentro das quantidades de energia, a gente pode variar um pouquinho, se tiver em literatura, esse protocolo. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o com qual eu tenho os melhores resultados. E no meu protocolo de hipersensibilidade, dependendo da causa, eu associo sim outros produtos. Não tem por que eu não associar. Eu vou agregar dentro do meu protocolo de tratamento todas as armas que eu tiver para poder atacar essa hipersensibilidade da melhor forma, tá? Então, a gente vai conseguir ter essa diferença porque eu quero ter resultado. Igual alguém perguntou aqui, piscou rapidinho aqui no meu chat, mas, Matheus, ontem você falou que era 1 centímetro entre os pontos. Tá aí, a gente vai ter algumas diferenças, ou alguns casos onde a gente não precisa ou não deve respeitar essa distância. A quantidade de energia que a minha polpa precisa receber é um pouco mais alta, então eu preciso fazer mais pontos. Por isso que a gente precisa pensar, respeitar o protocolo, entender o processo, experimentar, ter as dúvidas, tirar as dúvidas e continuar aplicando. No caso da hipersensibilidade, a gente vai fazer 3 pontos em região cervical e vai conseguir ter um mega resultado. Então, se você tem um paciente com hipersensibilidade, às vezes ele nem se queixou porque ele nem sabia que dava para resolver, você vai atacar com tudo que você tem. O seu carro-chefe, e você precisa saber vender seu peixe, é o laser, tá? O laser, ele chama muito atenção. Quando você fala para o paciente que você vai usar o laser para resolver o problema dele, ele já fica apaixonado, porque, gente, laser remete a tecnologia, inovação, coisas modernas. E melhor, né? Não dói nada para fazer. Né? Você consegue uma resposta imediata. Então, na sensibilidade. Então, imagina, você tem um paciente que você, sem querer, foi fazer o clareamento e o gel entrou no lugar errado e esse paciente está com hipersensibilidade. Você pode falar para ele que amanhã passa, ou você pode lavar bem a região, inativar aquele gel, pegar o seu laser, fazer o protocolo de hipersensibilidade e já entregar o analgésico direto para esse dente, para essa polpa que ficou irritada. Você entende o nível do que eu estou falando? Né? Então, assim, gostei que piscou outra dúvida aqui. Anota aí uma coisa. Alguém perguntou, tem excesso de joules? Gente, essa pergunta é muito boa e você vai anotar assim, ó. Existe limite para laser? E aí você escreve bem grande assim. Sim! Por isso que a gente segue protocolo. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Você está com uma dor de cabeça. Se eu colocar uma gota de dipirona na água e você tomar, vai tratar? Vai melhorar essa dor de cabeça? Se eu colocar uma gota, não porque eu entreguei dipirona a menos do que o necessário. Se eu pegar 10 quilos de dipirona e engolir, vai tratar a minha dor de cabeça?
provavelmente vai me matar. Eu nem vou conseguir engolir 10 quilos de pirona, mas vai me matar. Com luz, o raciocínio é o mesmo. Luz de menos ou luz a menos do que o necessário pode não dar a resposta que você precisa. Então vamos pensar aqui. Se ao invés de fazer 3 joules por ponto de laser na hipersensibilidade, eu fizer meio joule, eu estou entregando 6 vezes menos aí do que é necessário por ponto. Não é o suficiente para eu conseguir fazer uma analgesia. Tá? Se eu entregar 50 joules por ponto, e isso é muito interessante, quando a gente usa laser a mais do que o necessário, eu posso jogar esse tecido para uma área de bioinibição, eu posso atrapalhar o processo. Então, se eu tenho uma afta e eu entrego luz a menos do que o necessário, essa afta vai continuar lá, nem vai parar de doer, não vai acontecer nada. Se eu entrego luz muito a mais do que precisa ser entregue, ou a mais do que o que precisa ser entregue, eu vou atrapalhar a cicatrização. Eu vou bioinibir o que está acontecendo ali. Se eu tomo um cálice de vinho, faz bem para o meu coração. Se eu tomo 5 litros de vinho, eu vou ficar muito doido. As minhas células também vão ficar, elas não vão dar conta dessa luz. Então, o que isso significa? Sabe esse sim que você escreveu? Escreve embaixo assim: luz de menos é igual pouco resultado. Luz de mais é igual a risco, bioinibição, entre parênteses. Assim, você não esquece mais e você não vai inventar protocolo da sua cabeça. Fica tranquilo que a galera já estudou em como ter os melhores protocolos. Você vai se preocupar em diagnosticar direito e seguir os protocolos. É isso. É isso. Não precisa fazer pesquisa no consultório. Entendeu? Então, gente, se 35% dos pacientes têm hipersensibilidade, os pacientes não, as pessoas no Brasil, demorou para você ter dentro do seu hall de tratamento o laser para você poder oferecer tratamentos mais específicos e mais eficientes para a hipersensibilidade para os seus pacientes, tá? Outro tratamento muito interessante, a gente vive a era do estresse, a era da DTM por vários fatores. Se eu tenho no meu laser um cara que é analgésico, anti-inflamatório e biomodulador, e vocês vão ver que a literatura da laser terapia na DTM, ela é brutal, ela é gigantesca. Até mandei um artigo para vocês no WhatsApp hoje. Por que é que eu trato meus pacientes sem oferecer o que tem de melhor? Estou só na plaquinha, gente, já passou. Não é, a DTM ela é multifatorial. E claro, vamos pensar aqui nós dois. Não vai resolver DTM só com laser. Assim não é só a placa que resolve DTM, não é só agulhamento seco que resolve DTM, é o conjunto dos tratamentos. Meu paciente tem dor, tem inflamação, ele está num processo de dor intensa, dor à palpação em origem, inserção muscular, dor na articulação, eu vou catar esse cara na primeira consulta, onde eu já fechei o diagnóstico que é DTM, eu vou falar, senta aí. Vou pôr ele na minha cadeira e vou falar o seguinte, cara, antes de eu te escanear, antes de eu moldar, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou abaixar essa dor sua. E você já tomou nimesulida, já tomou Spidofen, já tomou um monte de remédio, Cataflã, Dorflex, nenhum melhorou. Eu falo, eu vou tirar essa dor agora para você dormir mais tranquilo hoje e a gente vai cuidar direitinho de você. Pego o meu laser e se é dor, eu vou usar, como está escrito aí, o meu laser infravermelho em 6 joules por ponto e vou irradiar onde esse paciente tem dor. Então, ele tem dor na articulação, eu vou fazer 6 joules num ponto central, vou fazer 6 joules para cima, para baixo, para um lado, para o outro, famosos norte-sul, leste-oeste. Aqui eu vou respeitar o 1 centímetro de distância entre os pontos. Ah, mas o paciente está com dor posterior à cápsula. Por dentro do ouvido ele tem uma dor absurda. Eu vou com o meu laser lá dentro do ouvido, encosto na região posterior da cápsula e faço mais 6 joules lá dentro.
termino de irradiar, termino de fazer a aplicação, o paciente vai experimentar e vai olhar para você e você vai começar a acostumar. Um olho brilhando, falando, nossa, tá mais gostoso, tá menos dolorido. E aí você ganhou ele para sempre. Tá? Ah, mas ele tem dor em origem e inserção de masseter. Eu vou fazer 6 joules em origem, 6 joules em inserção de masseter. Ah, ele tem dor em temporal. Onde ele tem um ponto gatilho de dor, eu vou irradiar com 6 joules. Ah, ele tem dor em ECM. Eu vou fazer 6 joules de infravermelho. E eu posso fazer, se necessário, todos os dias essa irradiação, tá? Posso fazer dia sim, dia não. Posso, dentro do meu protocolo, ter placa, agulhamento seco, laser terapia, e eu vendo para o paciente uma resolução para o problema dele, não um procedimento. Chega de vender plaquinha para o paciente, tá? Chega. Você precisa vender seu peixe direito. E o cara da DTM, ele tá o tempo todo no consultório. Gente, tem vezes que eu nem cobro. Eu falo, senta aí. Primeiro eu irradio, deixo acalmador, sento e começo a planejar, e aí eu vou mostrar o plano de tratamento, as opções de tratamento. Eu falo primeiro, cara, senta. O paciente não está conseguindo nem abrir a boca direito. Faça o protocolo de trismo, que vai para uma energia um pouco mais alta. Irradio, deixo ele mais confortável, aí eu vou conversar. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para ele que eu sei o que eu estou fazendo, que eu me importo com ele, que eu entendo a dor dele e que eu sei tirar com a mão essa dor. Com a mão nada, né? Com laser. É que eles falam que a gente tirou com a mão, porque a gente foi lá, encostou e a dor passou. Tá? E aí, você cobrava, sei lá, R$ 700 para fazer uma plaquinha, você vai cobrar 1.500 para fazer um protocolo avançado de tratamento para disfunção de articulação temporomandibular com o uso do laser. Você vai fazer sua placa também, você vai conseguir acompanhar seu paciente, você vai tirar a dor dele sem apelar só para medicação e ele vai melhorar. E é assim que a gente começa a pensar em como associar essas técnicas. Esses pacientes estão no consultório, gente, o tempo todo. O tempo todo. Então, eu vou sentindo o limiar de dor do paciente, eu vou fazendo meus pontos de infravermelho, eu faço as marcações, faço os pontos, faço a irradiação, entrego a energia da luz para poder fazer a dessensibilização. E a partir daí eu tenho um paciente que está mais confortável, que está vendo o resultado melhor, e eu falo, gente, remédio não faz bem. Quando eu falo para o paciente que eu não vou usar medicação, que eu vou usar luz, que eu vou usar placa, que eu vou usar uma série de coisas e tecnologia para deixar ele bem, tá? E como o laser tem essa resposta rápida à dor, demorou para eu usar, né? Demorou. Vamos falar do meu queridinho? O que eu estava fazendo aqui? Acabei já. Já fiz, já tirei, já estou livre. Já até voltei meu relógio, estou voltando meu relógio para a mão certa. O que é ILIB? O que é laser terapia sistêmica? O que é isso? ILIB, ou laser terapia sistêmica, é uma técnica onde a gente entrega a luz para o nosso sangue. Tá? E o laser sistêmico ele vai basicamente ser uma terapia antioxidante. Quando nós fazemos terapias antioxidantes, a gente consegue vários benefícios diferentes, como vocês estão vendo aí nesse slide. Consigo combater efeito do radical livre, melhorando a oxigenação, beneficiando o tratamento de doenças degenerativas, disfunções cerebrais, diabetes, suas complicações, doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares, doenças do sistema vascular periférico, doenças do sistema respiratório. Consigo atuar em cicatrização geral, porque tudo contra isso é tudo inflamatório, né? Então, doença periodontal é extremamente inflamatória e doença periodontal tem um impacto sistêmico desgraçado na saúde do nosso paciente. Com o ILIB, eu consigo efeito antiplaquetário, analgésico, anti-inflamatório e vasodilatador, estimula a produção de prostaglandina e de serotonina,
Então, ele ajuda a diminuir minha dor e aumentar o meu bem-estar, auxilia no combate dos sintomas de TPM, estresse, enxaqueca e dores lombares, e é chamado de soro da juventude a laser, porque promove, e eu estava fazendo laser aqui para isso, disposição, energia, bem-estar, relaxamento e rejuvenescimento. Sempre bom envelhecer no ritmo correto. Essa técnica de laser terapia sistêmica, ela tem um apelo muito grande hoje no consultório, porque os nossos pacientes, ou o terreno biológico deles está extremamente estragado. O nosso tá também. Na minha opinião, você tem que ter um laser e fazer lipo em você porque você é um bicho estragado. Você trabalha igual uma maluca, você cuida de casa, você tem que cuidar de filho, tem que cuidar dos pais, tem que pagar conta. Você está em sobrecarga. Seu organismo está em sobrecarga. E aí, como é que está seu sono? Está funcionando de maneira adequada? Seu estresse, sua disposição? Não está legal. Né? Hoje eu trabalho no consultório pensando em devolver qualidade de vida para o meu paciente. Eu não trato diabetes no consultório, tá? Não é a minha área de atuação. Mas quando eu trato a apneia de um paciente com aparelho intraoral e faço laser sistêmico nele, a memória desse paciente volta a funcionar. Porque ele dorme melhor, ele oxigena melhor e eu desinflamo aquele organismo. Simples assim. E aí os benefícios que ele vai colher vêm de encontro aí, e vão, na verdade, de encontro com as outras áreas da saúde que vão segurar esse rojão que a gente vai melhorar. Quando eu faço uma raspagem periodontal num paciente, eu estou promovendo exatamente os mesmos benefícios. Quando eu faço uma endo de um paciente que tem uma lesão, eu estou promovendo os mesmos benefícios. Eu estou tirando uma fonte de produção de radical livre e estou devolvendo antioxidação para ele. Então, a gente tem que parar de briguinha na internet por causa de bobeira e a gente tem que se unir e trabalhar em prol da saúde dos pacientes. Então, eu, Matheus, trabalho muito com laser terapia sistêmica porque o apelo dessa técnica e os benefícios que ela me traz são inúmeros. Inúmeros, tá? Eu tenho pacientes que vêm de cidades longe da minha tratar comigo para poder ser bem cuidado. E ele sabe que eu vou usar laser. Ele já sabe, tá? Então, é isso que eu quero que você se torne, uma referência na sua região, que as pessoas lembrem que você é boa, que você é bom, porque você busca coisas diferentes para os seus pacientes. E se você nem sabia que essa técnica existe, você está aqui hoje para aprender que ela existe, tá? Claro que não dá para ensinar a técnica aqui, tá? Ela é um pouco mais complexa do que isso, mas vocês viram que eu fiz enquanto eu estava falando com vocês aqui, tá? Eu conheço o meu organismo, eu sei quando ele começa a abrir o bico. Eu sei a dor de cabeça que eu estava hoje de manhã, por causa de cansaço. Então, a gente vai usando terapias antioxidantes, e eu pensei, à noite, quando eu estiver com os meus queridos, tendo o nosso workshop, eu vou finalizar meu cuidado fazendo meu laser sistêmico para eu poder dormir tranquilo e acordar melhor amanhã. E assim a vida segue. E assim, para todo santo paciente que senta na sua cadeira, você tem a possibilidade de um universo, de um leque muito maior de tratamentos para você ter resultado melhor e ganhar mais. Tá? Se você faz profilaxia, legal. Se você faz limpezinha, acabou. Você não vai fazer mais limpezinha. Tá? Você vai mudar o seu protocolo para um protocolo de descontaminação bucal. Como é que a gente faz? Como é que eu faço isso no consultório hoje? Eu cobro R$50 a mais na minha limpeza com relação a como ela era antes, tá? E ao invés de eu falar para o paciente que a gente vai fazer uma limpeza, uma profilaxia, eu falo justamente que eu vou usar as luzes para poder ter um desempenho, uma performance muito maior do meu tratamento. Então, além de eu fazer raspagem, remoção de placa, usar o fio dental, fazer evidenciação, etc. e tal, na minha profilaxia, anota aí, ó, você vai começar a fazer amanhã. Pelo menos, a hora que eu termino minha profilaxia, eu pego o meu laser vermelho em 2 joules por ponto e vou irradiar todos os lugares que estavam inflamados.
Gente, o que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu não causei um dano. Essa gengiva, aliás, não estava afetada já por causa de cálculo dental, por causa de placa bacteriana, ela já estava chateada, né? Eu simplesmente pego o meu analgésico, meu anti-inflamatório, meu biomodulador e ajudo ela a cicatrizar mais rápido, ajudo a não ficar dolorido, ajudo a diminuir a sensibilidade. Entendeu? Se você tiver a luz violeta junto, aí você faz seu protocolo de descontaminação bucal completa. Sabia que a luz violeta, quando aplicada por 5 minutos nos dentes, a gente vai ter um aumento da ativação do flúor na superfície do dente em 20% e, além de aumentar a ativação do flúor, ela consegue promover uma descontaminação superficial, ela consegue matar alguns tipos de bactéria e eu ainda dou um gostinho para o meu paciente do que é o clareamento. Então, eu uso, além dos 2 joules por ponto da luz vermelha, eu uso mais 5 minutos da luz violeta, não é ultravioleta, é violeta, hein? Separados em 2 minutos e meio de ativação, 30 segundos de descanso e mais 2 minutos e meio, e ainda dou um gostinho para o paciente do que é um clareamento, para já começar a induzi-lo a ter cada vez mais vontade de clarear o dente comigo. Então, ele vem fazer uma limpeza. Eu falo para ele, olha, eu vou fazer não só uma limpeza, mas um protocolo de descontaminação bucal. Vou usar o laser para trazer mais benefício para o seu dente não ficar dolorido, para ele cicatrizar mais rápido. Vou usar a luz violeta para ajudar na descontaminação, na ativação do flúor tópico, para eu poder trabalhar com mais segurança e te proteger ainda mais. O olhar do meu paciente, para mim, muda. Tá? Melhor ainda se eu falar, por exemplo, que nem vai ficar mais caro. É o mesmo preço, só que agora é mais avançado. Os pacientes adoram essas coisas. Assim como eles adoram também quando a gente fala que a gente consegue fazer estímulo de colágeno, quando a gente consegue dentro da ROF. E, gente, vocês sabem, estética tem um apelo muito grande dentro das clínicas. Todo mundo quer melhorar um pouquinho, seja pele, textura, viço. E as luzes, elas atuam como um fotobioestimulador. Da mesma forma que a gente tem receptor nas nossas células para luz vermelha e infravermelha, a gente também vai ter receptores para outras cores. E que, quando são ativados, vão desencadear outras respostas dentro da minha pele. Então, quando eu pego um LED de baixa intensidade, igual eu estou usando aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou entregando a luz azul, não estou mais falando de vermelho e infravermelho só aqui, hein? Estou te apresentando uma luz nova. A luz azul vai atuar na hidratação, no clareamento da pele e na descontaminação de pele acneica. Tá? Então, as minhas células, elas recebem a luz azul, absorvem essa luz azul, e a luz azul vai desencadear uma cascata diferente de reação do que a luz vermelha faz. E eu vou usufruir desses benefícios. E aí, quando eu começo a entender a função das luzes e a aplicabilidade dentro do consultório com elas, se eu trabalho com estética principalmente, o meu universo se expande ainda mais, porque além das luzes vermelha e infravermelha que tem aí nessa tabela que vocês estão vendo, eu tenho a azul, a âmbar, a violeta e agora está chegando a luz verde. Tenho mais 4 cores para adicionar dentro do que minha cabeça ontem começou a aprender. Que vermelho vai atuar em tecido mole, infravermelho vai atuar em dor, nervo e osso, e aí eu vou ver aqui que a luz azul ela atua em hidratação, descontaminação, iluminação e clareamento de manchas na pele. Que a luz âmbar faz aumento da síntese de proteínas, principalmente de fibra colágena, aumenta a atividade ribossômica, tem ação antiglicação. O infravermelho, além de controlar dor, permeabilidade de membrana, ele aumenta a tonicidade do fibroblasto. O vermelho, além de atuar em tecido mole, ele aumenta metabolismo, modulação da inflamação e angiogênese. E o violeta, ele aumenta a oxigenação tecidual, tem uma alta energia de fótons, ele atua em gordura localizada e lipodistrofia. Então a gente começa a ter, eu sei, a gente tem muitas opções. A gente tem muitas coisas que a gente pode fazer. O que eu estou fazendo aqui nesse caso? Estou usando laser vermelho para fazer uma ação anti-inflamatória e analgésica imediatamente após um preenchimento labial. Você sabe quando o meu paciente me troca aqui por outro? Nunca mais. Quantas pessoas, quando terminam o preenchimento labial, se preocupam
em oferecer algo melhor para o paciente. Não, dá gelo e manda para casa. Manda tomar dexametasona. Meu, já passei dessa fase faz anos. Eu termino meu preenchimento, eu já pego minha luz e já vou fazer analgesia, anti-inflamação, ele vai ter menos edema. Se precisar, eu faço mais 2 dias de laser e consigo, em 20 segundos, porque aqui eu estou usando um laser de cluster grande, que faz a boca toda de uma vez, entrega 2 joules em 20 segundos. E ainda faço o maior marketing da face da Terra. Por quê? Porque eu sou melhor, porque eu entrego o melhor para os meus pacientes. E ainda falo para a minha paciente, ainda conta para suas amigas, que se elas fazem em outro lugar, aqui a gente faz melhor. Você vai ver que dói menos, que tem menos inflamação e a gente vai ter um baita de um resultado. Tá? Com esse protocolo que está aí, que vocês estão vendo. Tá vendo que a receita de bolo do laser de baixo, ela é muito tranquila. A partir do momento que eu entendo para que serve, como vai, a aplicação é só eu botar para funcionar. Sabia que o laser me ajuda a potencializar o efeito do meu Botox? Se eu irradio com laser imediatamente antes de eu fazer a injeção da minha toxina, eu consigo preparar aquela pele, consigo dar energia para aquela pele, absorver melhor essa toxina, consequentemente ter um resultado mais legal. E vocês estão vendo aqui nessa foto, no consultório eu faço de tudo. Ó, numa mão eu estou com laser, na outra eu estou com a seringa de Botox e a paciente está sedada. Conforto ao máximo. Conforto, bem-estar, e eu ainda faço Botox muito mais rápido que o paciente sedado. Não preciso perder tempo anestesiando, porque a sedação ela faz uma analgesia importante, então o paciente não sente agulhada, e ainda bioestimula a pele para ativar essa toxina. Tá? E com laser, gente, a gente pode fazer muito mais que isso. Aqui, por enquanto, eu falei de 5 procedimentos, ou de 5 tratamentos que a gente faz no consultório, que movimentam muita grana, porque são dos nossos pacientes que estão lá já o tempo todo. A gente chama isso dentro da área de gestão de pescar dentro do aquário, a coisa mais deliciosa do mundo. Meu paciente já está lá, eu só trato ele melhor para ele gastar mais comigo. É simples assim. E como a gente viu no começo da aula, não é só desses protocolos que a gente vive. Em qualquer área que eu atue, eu vou usar os lasers para me ajudar. Vem cá, você é esse dentista que, quando chega um paciente com afta no consultório, você fala, ih, tá com afta? Meu, então não vamos nem trabalhar hoje porque não vai dar, né? Vai ficar doendo. E você manda o paciente embora, ou você fala assim, vem cá, tá doendo essa afta, né? Vem cá que eu vou cuidar dela para você agora. A gente coloca o paciente na cadeira, irradia, manda ele experimentar, e aí, diminuiu a dor? Nossa, diminuiu. Pronto. Quer ir embora ou quer trabalhar? Entendeu? Você consegue entender como muda o nível de conversa? Quando você, ao invés de dispensar o paciente, você fala, vem cá que eu vou resolver mais esse problema para você. E quando a gente vai cuidar de afta, gente, afta pode acontecer por qualquer motivo, né? Eu vou usar o meu laser vermelho, porque aqui eu estou preocupado com uma cicatrização mais rápida. E sabe o que é mais lindo? O laser vermelho, ele também consegue fazer analgesia, tá bom? E aí eu vou fazer um ponto central sobre a afta, que nem vocês estão vendo aqui, eu marquei em vermelho, ó. Eu faço um ponto sobre a afta e faço 4 pontos ao redor. Então, eu faço 2 joules, 2 joules, 2 joules, 2 joules e 2 joules. Por que além de fazer o laser na afta, eu irradio o tecido ao redor? Porque o laser, além de analgésico anti-inflamatório, ele também é um biomodulador. E o tecido ao redor da afta também está acidificando para tentar ajudar. Eu também tenho uma alteração tecidual ao redor da afta para tentar fechar essa afta mais rápido. E se eu dou energia para ele, eu potencializo o processo de cicatrização. Terminei de fazer esses 5 pontos, o paciente experimentou e ainda tem um pouco de dor, eu faço mais 2 joules em cima. Tá? Não tem problema eu fazer isso, tá? Desde que eu entenda que eu não vou fazer 2 joules 20 minutos, vezes 2 joules, fazer 800 joules, tá? Tem vezes que o paciente fala, ainda tenho dor, né? Melhorou, mas ainda está doendo. O que eu falo para ele? Então, não vamos provocar, volta amanhã. E é batata, o cara liga de manhã e fala, não vou, porque agora já não está doendo mais. Pronto, a gente resolve a afta assim.
Quando esse paciente estiver no almoço de família dele, ele vai contar para todo mundo. Ele fala, meu, você não acredita, eu fui lá no Mateus essa semana, eu estava com uma afta. Ao invés de mandar embora, igual o fulano fazia, ele fez e a dor passou. E me falou que quando tiver dor é para ligar lá para ele fazer o laser em mim. Pronto, isso é reforço positivo ao tratamento, ele está fazendo o seu marketing, tá? Gente, eu não contei para vocês, mas eu comecei na laser terapia, eu me apaixonei pelo laser, eu não sei se deu para perceber que eu sou um apaixonado por laser, por causa de mucosite oral. Lá em 2005, eu vi uma colega lá na faculdade falando que ela estava aprendendo o negócio de uma luz e ela estava tratando os pacientes com câncer que estavam sem comer e eles voltavam a comer. E eu tinha acabado de perder uma pessoa da família por câncer, tinha visto o sofrimento daquela pessoa com mucosite e tal, e não tinha o que fazer, eu achava. E aí eu vi essa amiga falando, conversei com ela, ela falou, vamos lá. E aí eu entrei no Lelo. E a partir do momento que eu primeiro tirei a dor do primeiro paciente, falei, cara, é isso aqui. Isso aqui é a solução de todos os males. Tá? E eu comecei a estudar, entender cada vez melhor. Quando eu abri meu consultório, em 2009, eu estava recém-formado. A única coisa que eu sabia fazer mais ou menos era laser. Porque a gente não se forma pronto, a gente se forma com o juízo, mas a gente tem que aprender, né? Tem que praticar bastante. E a única coisa que eu sabia fazer era laser. Catei meu notebook, fiz uma apresentação com 5 slides e comecei a tentar conversar com os oncologistas aqui de Jundiaí. Marcava uma reuniãozinha, ia lá. Na época eu tomei chá de cadeira e vários não me atenderam, só 2 me atenderam. Sou amigo pessoal dos 2 até hoje, porque hoje a gente resolve meio mundo aqui em Jundiaí com laser. E o laser tem um papel muito importante na mucosite oral, né? Porque se eu tenho mucosite oral, essa é uma pesquisa um pouco antiga, mas ela mostra muita coisa disso, é meio da época que eu comecei a estudar, mas isso mexeu muito comigo, né? De cada 55 pacientes que tem uma mucosite oral grau 3 e 4, 41 desenvolve algum tipo de infecção por causa dessa exposição dessa mucosa, e 5 morrem por causa da infecção, não do câncer, 10%. Isso está na nossa mão e é nossa responsa tratar. Então, você me vê direto assim, no Instagram, mostrando eu fazendo laser, com 2 lasers para ganhar tempo nos pacientes oncológicos. E o cara passa 7 semanas fazendo o tratamento, muitas vezes sem tomar dipirona. Entendeu? Então, o laser me dá essa capacidade. Imagina, eu não sei como que são os atendimentos aí na sua cidade, se tem esse tipo de serviço, mas é muito legal, porque é extremamente diferenciado, é extremamente eficiente e a gente consegue trazer qualidade de vida para uma pessoa que está numa fase que não é muito fácil. Seja radioterapia ou quimioterapia, o laser ajuda a tratar demais. E não só a mucosite, mas como a radiodermite também. Olha esse pescoço do lado esquerdo, que na maior parte das vezes o médico tem que parar a radioterapia, porque aqui vai infeccionar e vai ser uma coisa muito feia, ou em 2 dias ele já está formando casquinha com laser. E não se interrompe o tratamento. Aqui em Jundiaí, a gente não interrompe mais tratamento por radiodermite, por câncer de cabeça e pescoço, né? Por tratamento, ou por qualquer outro motivo, porque a gente consegue controlar. Isso fica, ó, na palma da minha mão. Outra, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre terapia fotodinâmica. O que é terapia fotodinâmica? Terapia fotodinâmica é uma técnica de descontaminação com laser, onde a gente usa um corante, que é o azul de metileno, e o laser vermelho. O que a gente sabe? Que o azul de metileno, na presença de oxigênio, quando ele é excitado, quando ele entra em contato com o laser vermelho ou com a luz vermelha, ele libera oxigênio nascente e esse oxigênio nascente ele é extremamente nocivo para bactérias, vírus e fungos. Então a gente faz descontaminação sem usar antibiótico, e sim usando luz, um corante, literalmente. Você pode tomar 1 litro de azul de metileno, que não vai acontecer nada com você. Você vai fazer xixi azul, mas tá tudo bem, não é tóxico. E na terapia fotodinâmica a gente não faz seleção de bactéria. Então, se eu tiver uma bolsa, se eu tiver um osso contaminado, igual vocês estão vendo aqui, um osso exposto, eu posso fazer terapia fotodinâmica todos os dias que eu não vou selecionar a bactéria. Então, eu ganho ferramentas para conseguir lutar. Ó, exposição óssea também. Pacientes de oncologia, às vezes,
passam por procedimentos depois da rádio, acabam tendo exposição de raiz, a exposição óssea, a famosa osteoradionecrose. Com terapia fotodinâmica, a gente resolve osteoradionecrose. Ou, se você não conhece os pirulitos de azul de metileno, porque eu posso ter o azul de metileno líquido para fazer descontaminação de bolsa, ou em casos onde eu quero fazer uma estomatite herpética primária de uma criança que está sem tomar água por 3 dias e os pais estão desesperados, chega no consultório, eu dou um pirulito, a criança vai chupar esse pirulito por 5 minutos, eu vou pegar o meu laser vermelho, vou irradiar essa boquinha e vou fazer descontaminação. Tá? Olá. Essa eu posso mostrar que essa é minha sobrinha, tá? Minha cunhada ligou desesperada, ela não está comendo, ela está fraca, ela está com estomatite e o médico mandou esperar, que falou que vai passar. Falei, vai passar nada. Põe ela no carro e traz aqui no consultório. Chegou no consultório, dei o pirulito, chupou o pirulito, 5 minutos, irradiei toda a mucosa que estava contaminada, com lesão e tudo mais. Olha como ela foi embora. Se hidratando. Já estava quase 2 dias sem tomar água, sem comer, desidratando, com o meu analgésico anti-inflamatório e biomodulador com a questão de descontaminação. Você tem noção para uma mãe o que é isso aqui? Parece que é mágica. Ou para uma mãe mandar isso aqui para mim no dia seguinte, ó. No dia seguinte, mandei uma mensagem, e aí, vai trazer o bem de novo? Não preciso. Ele está comendo, dormiu, está bem. Pronto. Isso está na nossa mão. Somos nós que somos responsáveis. Não falei para vocês que ontem eu atendi meu pediatra? Faz 35 anos que ele cuidou de mim. Depois que eu atendi ele, o que eu mostrei para ele? Pirulito de azul de metileno. Falei, doutor, você sabia que existe isso? Ele quase chorou na minha frente. Ele quis tirar foto comigo porque ele ficou emocionado. Ele falou, Matheus, como é que eu tenho 83 anos e eu não sabia disso? Imagina quantas crianças vão ter benefício disso a partir de agora, porque ele sabe e ele vai ensinar. E vai referenciá-las para mim. Olha lá o marketing, olha o networking, entendeu? É isso, gente. É isso que a gente consegue fazer. Ou, quer ver o que eu faço no meu consultório? Eu faço terapia com célula-tronco, que é a hemolaser terapia. O que é isso? Eu tive o prazer de participar dessa pesquisa. Publicamos primeiro em Nagoya, em 2016, no Congresso da WFLD no Japão. Depois publicamos na Photomedicine Laser Surgery, um trabalho que a gente faz com laser, fechamento de black space de forma permanente. Sim, é isso que você ouviu eu falar. E isso eu faço no meu consultório o tempo todo. Eu fecho o black space usando só laser. De forma definitiva, tá bom? Isso você pode fazer no seu consultório. Se você não sabe fazer, amanhã eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, tá? E parestesia? Gente, parestesia pode acontecer com qualquer um de nós. Não vem me falar que nunca vai acontecer. A não ser que você não atenda. Se você não atende, beleza. Agora, se acontecer, eu tenho que saber resolver. E o laser, ele é primordial na recuperação de uma parestesia, tá? Ele é primordial. Ele vai conseguir recuperar esse paciente muito mais rápido, ele vai estimular a resposta neural, tá? Sabe por que acontece muito processo no Brasil contra profissional da saúde de maneira geral? Não é por causa de uma complicação, de uma intercorrência, de algo que deu errado. É porque o profissional abandona o paciente e não cuida. Tá? E assim, aconteceu a parestesia? Pode acontecer com qualquer um. Está lá no termo de consentimento de uma cirurgia, de um implante, de um siso. O problema é se eu falar para o paciente, se vira, ou não, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Com laser você consegue resolver. Tá? Então, o laser vai te ajudar demais nos tratamentos de parestesia, que tem que ser padrão no seu consultório. Tá? Você tem que saber de cor como resolver a parestesia. No começo do ano eu mostrei esse caso
Ela foi, essa paciente, ela teve no consultório essa semana, eu não consegui tirar foto com ela. Foi tão rápido que eu esqueci de tirar foto. Mas foi uma paciente que eu atendi em fevereiro. Eu gosto muito de mostrar até onde o laser pode levar a gente, né? O que a gente pode fazer. E um belo dia recebi um WhatsApp pedindo para ir para a UTI do Hospital Universitário aqui de Jundiaí, porque tinha uma pacientinha que tinha tido uma síndrome de Stevens-Johnson, tá? Não se sabia que a paciente tinha alergia ela teve uma convulsão, entraram com um Gardenal e em horas ela evoluiu muito mal a síndrome, tá? E o paciente com síndrome de Stevens-Johnson, normalmente ele evolui mal, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente chegou no hospital, ela estava assim. Isso é uma resposta alérgica ao Gardenal e a paciente simplesmente evoluiu essas lesões bolhosas para todo lado. Ninguém sabia direito o que fazer. A primeira conduta era: vamos tentar achar alguém que faça laser, porque lá no hospital tinha um trabalho científico de anos atrás de alguém que tinha feito laser em alguém que tinha tido síndrome de Stevens-Johnson. Eles me acharam, me ligaram, corri para o hospital, fazendo as radiações. Aqui já é dia seguinte. Veja que no primeiro dia, nem entubada, nem com alimentação nasogástrica ela estava, tá? Eles estavam literalmente vendo se ela ia sobreviver, tá? A gente irradiou e olha o segundo dia. Olha a diferença dessa mucosa. Entenderam? Ela tá a coisa mais fofa do mundo, a Ayla. E é muito engraçado. Ela escuta a minha voz, porque ela falava que depois, nos dias seguintes, ela escutava. As primeiras 2 aplicações ela estava sedada ainda. Depois ela escutava a minha voz, ela já ficava feliz porque ela sabia que a gente ia fazer a luzinha que fazia ela melhorar e ela conseguia engolir. Ela falava assim: tio, é aqui, ó, que dói. Então a gente irradiava para ela conseguir comer. E melhor, né? Ela começou a melhorar, passaram a sonda. Eu falei: gente, pode tirar a sonda, agora ela já vai começar a comer. Olha como essa mucosa melhorou. Então, eu não sei se você entendeu o meu recado, mas o céu é o limite das coisas que a gente pode fazer e dos benefícios que a gente pode ter. Gente, o laser não é o salvador da pátria. O laser é uma ferramenta. Você é o salvador da pátria. Os seus pacientes, eles esperam que você seja diferente, que você seja melhor, que você se dedique, que você estude, que você traga coisas novas para eles. O seu paciente, ele espera isso de você. Então, o meu recado de hoje está dado. E é para você ficar incomodado. Se você não sabe fazer essas coisas, é para você ficar incomodado sim. Tá? Porque isso não é difícil, isso é obrigação sua sobre fazer. Se você quer ser diferente, se você quer se destacar, se você quer estar pronto para resolver problemas maiores, se você quer ser referenciado na sua área. E eu estou aqui para te mostrar que isso é muito possível. Isso é muito viável, tá? Mas você precisa começar. Você precisa se mexer, tá? Não dá para não se mexer. Não vai acontecer um milagre. Quer dizer, isso que a gente estudou ontem, que a gente estudou hoje, pode até ser um sinal, uma luz de um milagre para você. Agarra ela, não deixa soltar. Não solta a mão dela, tá? Vai fundo, começa a trabalhar, assiste essa aula de novo, vai abrindo a cabeça, vai pensando em como aplicar, vai cortando esse caminho. Para eu conseguir reduzir tudo isso nesses 50 slides, gente, tem uns 15 anos aqui. Não precisa quebrar a cabeça 15 anos, tá? Já quebrei, te ajuda a correr rápido para o sucesso. E amanhã, ó, você tirou o print de hoje? Meu, acabou aqui, vai lá postar e me marcar nos stories para você mostrar para seus pacientes, para eu mostrar para os meus pacientes que você estava estudando comigo, tá? E que os colegas que estavam longe perderam. Posta lá. Amanhã eu vou fazer o link em como ganhar dinheiro. Sabia que no Brasil tem mais de 400 mil dentistas e só 2.500 dentistas habilitados em laser terapia? Hoje, os pacientes procuram os tratamentos que a gente chama de more for less, em inglês mesmo. É mais por menos, tá?
Quer dizer, é mais resultado por menos judiação. A demanda por conforto e resultado ela só aumenta. Então, o mercado da saúde ele é extremamente promissor. E amanhã eu vou te ensinar como é que a gente vende o invisível. Como é que a gente precifica o laser? Porque o laser ele é invisível. Concorda que o laser ele é uma coisa meio difícil de entender? Amanhã eu vou explicar tudo, porque como eu mostrei para vocês, a Ayla, com 3 anos de idade, na UTI pediátrica, ela entendeu que era laser, tá? Ela entendeu. Então, a sua missão amanhã comigo é a seguinte: chega cedo. Amanhã não é mais dia dos namorados e nosso date está acabando. E deu tudo certo. Amanhã eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá? Amanhã eu vou responder tudo. Eu vou abrir o chat e vou responder até zerar todas as dúvidas. Então, anotem as dúvidas de vocês. Amanhã eu preciso de comprometimento de vocês comigo. Eu vou estar aqui ensinando, mas eu quero vocês aqui aprendendo, tá? Nós vamos, além de aprender como vender, como cobrar dos pacientes para fechar esse aprendizado. Então, amanhã vai ter sorteio de uma coisa que vale 5 mil reais, não vou falar o que é, mas amanhã eu vou sortear um negócio legal para caramba, a gente vai organizar um sorteio muito bom. Então, não percam, chamem os amigos, chamem os colegas, tá? Não... O que você vai poder aprender no curso, ó. Você vai ter os módulos completos sobre toda a parte de base que você precisa saber sobre laser e LED. Esse é o único curso 2 em 1 do mercado onde você vai aprender tudo, tanto na odontologia clínica quanto na odontologia estética, na ROF. Você vai ter todas as demonstrações clínicas de como fazer, quais protocolos, vai ganhar tempo no seu tratamento, vai conseguir aprender, independente do laser que você tiver, a usar esse laser. Você, sendo um dentista iniciante ou já avançado, vai conseguir extrair muita informação desse curso. Então, material de apoio, artigo científico, as fichas, os termos de esclarecimento, tudo que eu uso no consultório e tenho sucesso com laser à sua disposição. Você não pode ficar de fora dessa, não pode deixar passar essa chance, porque você vai poder assistir por 1 ano o curso, tá? Quantas vezes você quiser, não tem limite de vezes para assistir. Então, toda essa informação, olha lá, fundamentos da física, interação laser-tecido, os mecanismos de ação, as normas de segurança, precificação, protocolos, tá tudo à disposição de vocês. Quer aprender mais sobre terapia fotodinâmica, hemolaser, as nossas imersões, e LIB, quer aprender tudo sobre LIB? Vem comigo. Dentro da fototerapia, dentro dos preparos de pele, os lasers e os LEDs, a gestão de pele, cuidado de envelhecimento, indicações, os pós-operatório, intercorrência, gente, tudo à disposição de vocês. Então,